Muito prazer, eu sou o Fernando e você está no Impreconte. Aqui tem muito conteúdo prático para aplicação no seu negócio contábil. Espero que você aproveite bem o que vem a seguir. E aí, vem comigo? Nossa conversa de hoje é sobre os ativos digitais, que estão cada vez mais presentes no ativo das empresas. E o que será que a gente pode aprender com essa nova classe de ativos? Eu sou o Fernando Guimarães, estou aí num momento de lazer para mostrar que nossa palestra hoje vai ser mais descontraída, sem muita formalidade. Eu estou por trás da marca Fernando Prosperidade, sou empresário contábil aqui em Belo Horizonte, sou perito judicial e extrajudicial, no que diz respeito à matéria contábil e financeira. Sou pesquisador pela Escola Neopatrimonialista, junto com o professor Rodrigo Chaves, desenvolvemos trabalhos nessa linha de pensamento. Sou integrante da Renacom, do mestre César Abicalaf, e ali nós temos o Ronaldo Oliveira, a Renata Lamonier e outros colegas fazendo parte dessa instituição. Sou apoiador do movimento CSC, da Fernanda Rocha, que trouxe muita coisa boa para a contabilidade, transformou a carreira de muita gente, inclusive a minha. Lá estão grandes amigos. E, mais recentemente, sou estudioso dos temas relacionados aos ativos digitais, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Qual que é o conceito por trás dos ativos digitais? O que está comum a todos eles? É a descentralização. Né? Essa palestra é do Johan Yevers, que inclusive é contador. Ele explica os 4 pilares da descentralização que se opõem às estruturas sociais de poder como elas existem hoje, né? Que são hierarquias que reportam uma entidade central, hierárquicas, né? Também, como eu disse, e baseado nos 4 pilares, que são a comunicação, em primeiro lugar. Com o advento da internet, a comunicação se descentralizou. Antigamente, ela era centralizada em alguns poucos veículos, né, que decidiam ali quem podia falar ou não, quais as opiniões mais importantes e as menos importantes. A internet transformou isso tudo. O grande problema é que a internet ainda pode ser censurada, controlada, monitorada, seja por governos ou por grandes corporações, né, para captura de dados, né, formação de algoritmo, e as pessoas estão vendo que isso é uma coisa que tem que ser feito algo a respeito, que é, por exemplo, a aplicação de criptografia na navegação da internet para que essa navegação possa ser privada e anônima, né? Eu acho que não tem nada de absurdo o indivíduo fazer sua navegação sem que não tenha, sem ninguém rastreando o que ele está fazendo, quais sites ele está acessando. E o segundo pilar, ele é digamos, a descentralização da lei através de contratos inteligentes, né? Que não são exatamente inteligentes, mas eles são programados para serem executados pelo próprio protocolo, né? O indivíduo cumpre o requisito e o contrato automatiza o próximo passo, né? Isso tende a facilitar, sobretudo, a resolução de disputas entre os indivíduos, que hoje essa resolução é centralizada em um tribunal, né? Dificilmente o indivíduo vai poder escolher, ou simplesmente não vai poder escolher o tribunal que vai resolver a disputa em que ele se envolveu. E exatamente por isso a tendência é de uma grande diminuição de custos e de tempo nessa resolução. O próximo passo, a partir dessa resolvido esse problema, é a descentralização da produção, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a ideia não é o foco da nossa palestra, mas a produção e a circulação de bens e serviços na sociedade, em grande parte, é feito por grandes estruturas formadas nessa forma hierarquizada. E esse seria o próximo pilar da descentralização. E, por fim, a descentralização do sistema financeiro, né? A circulação de crédito entre os indivíduos, as empresas, nas economias, ela ainda é intermediada por algumas poucas grandes instituições financeiras que respondem a somente um banco central, né? Então, a tecnologia
que eu não vou falar aqui, mas ela é conhecida como DeFi, ela já fornece ferramentas para que a circulação de crédito seja feita também sem intermediários. E o que é comum a todas essas tecnologias e a todos os criptoativos, né? Os ativos digitais, vamos chamar a partir de agora de criptoativos. É essa estrutura chamada blockchain. O que é essa estrutura blockchain? Já deve ter ouvido em algum lugar que ela é um grande livro-razão descentralizado universal, por isso que ela chamou minha atenção, né? A gente lida tanto com um livro-razão, e de fato, como nós vamos ver, o registro na blockchain se assemelha muito a um registro em livro-razão. E por que é blockchain? As transações que acontecem ali, elas são lançadas, né, nesse sistema, que é uma grande rede de computadores espalhada pelo mundo, e a cada 10 minutos aproximadamente, elas são agrupadas em um bloco, e esse bloco é juntado à estrutura dessa blockchain desde que ela surgiu. A mais famosa delas é a blockchain do Bitcoin, que já existe há 12 anos, e à medida que talvez, da última vez que eu olhei, umas 2.000 transações são agrupadas, formam um bloco, esse bloco é juntado em cima dos blocos anteriores, e quando esse bloco é juntado, ele é amarrado no bloco anterior de forma a dificultar a corrupção das transações, a fraude, né? E, de fato, em 12 anos de funcionamento, nenhuma transação foi corrompida, mostrando que o sistema é seguro e foi copiado para ter outras aplicações, mesmo porque o código dele é aberto. Então, como está ilustrado aí embaixo, é uma estrutura peer-to-peer, né? Os computadores da rede se comunicam sem um intermédio centralizado de um servidor. Então, vamos ver aqui a blockchain por dentro, né? Isso aqui é uma foto que eu tirei, como a rede ela é aberta e transparente, a gente pode consultar todas as informações que ocorrem lá dentro, através de um site. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 transações. Isso aqui é o identificador da transação. Já existem lá no blockchain quase 600 milhões de transações, mas cada uma delas tem um identificador único, que é esse aqui, que é chamado de hash. E aqui estão os demais registros, ó, de data, de saldo, né, o quantitativo, e esse valor em verde aqui é a taxa em dólar que foi paga para a transação, que remunera os operadores da rede, os chamados mineradores. Essa setinha vermelha indica a origem do recurso. O Bitcoin, vamos falar assim, o ecossistema e a blockchain de fato seria o Bitcoin com B maiúsculo, que diz respeito à rede. O Bitcoin com B minúsculo, ele é o token, que a gente vai descobrir daqui um pouco mais para frente o que é esse token. Então, todo o Bitcoin ele está armazenado em uma carteira, né? Ele não está sob custódia, ele está somente na carteira do proprietário desse token. Esse aqui é um endereço de carteira, indicado em vermelho, e do lado de cá, 2 carteiras onde são o destino dos recursos, né? E aqui ele totaliza aproximadamente um Bitcoin, que hoje, na cotação de hoje, é aproximadamente 87 mil, no momento que eu gravo esse vídeo, 87 mil reais. E aqui embaixo as transações, você vê que tem transações de valores muito maiores, né, que se realmente 23 bitcoins e meio é um bom dinheiro. E não é muito diferente de um livro contábil como a gente conhece, né, tem lá um histórico registrado várias informações e ali são lançados essas transações. Inclusive, a rede permite que qualquer indivíduo tire um comprovante de qualquer transação lá dentro, né? Essa aí não fui eu que fiz essa transação e ela não é nenhuma das outras aí dos slides anteriores, mas você entra nesse site Blockchain e tira
o recibo para qualquer transação. Então, nós temos aí o identificador da transação, é o hash, a data que ela ocorreu, e em qual bloco ela foi juntada, né? Quando aquelas transações foram consolidadas, agrupadas num bloco, o número desse bloco foi 656.847. É um sequencial, né? O primeiro bloco, lá em 2009, foi o bloco 1, depois o bloco 2, e a cada 10 minutos aproximadamente é juntado um bloco, então hoje o bloco é o 656.847 na blockchain do Bitcoin. E aqui está quem enviou a carteira, o valor, e aqui o sistema buscou uma cotação para transformar em dólar, uma transação aqui no valor de $1.200, que foi enviado dessa carteira para essa. É interessante, né? Como é anônimo, se eu só tenho o endereço da carteira, eu não sei se essa carteira é do meu vizinho ou de um cara lá no Japão, mas é semi-anônimo, né? Porque se eu forneço esse endereço para você me enviar bitcoins, você pode falar, essa é a carteira do Fernando, essa é a carteira atribuída ao Fernando, mas em lugar nenhum está registrado que essa carteira pertence a mim. Então, por isso que a rede é chamada de semi-anônima. Então, surgiu, né, com um fundo de necessidade de tributação, principalmente, por isso ocorre a regulação, de se regulamentar esses ativos. O Bitcoin é o que movimenta mais, né, em volume de transação, mas existem outros assemelhados. Nessa data aí, em finais de 2017, portanto, 3 anos atrás, então existiam várias pessoas debruçadas sobre esse tema, porque o legislador brasileiro queria regular para poder tributar. Então, nessa foto aí a gente tem um especialista em Bitcoin, que é esse rapaz aqui de cima, escreveu um livro a respeito, o nome dele é Fernando Urwitz, e os outros são ou legisladores ou servidores do Ministério da Economia. Então, né, nessa ocasião aí, estavam tentando entender o que era Bitcoin, se era moeda, se era ativo, se aplicava, sobretudo esse senhor aqui embaixo, ele falava, não, mas então deve se aplicar o Código do Consumidor e tal. Muita coisa foi falada na época, mas a regulação ainda demorou a vir, considerando que em 2017 já estavam lá, isso é a TV Câmara, já estavam lá na TV Câmara discutindo sobre isso. E a partir de agora, nesse ano de 2020, a gente vê uma mudança de paradigma e nós vamos entender por que esse termo criptomoeda tende pelo menos por um tempo, ser colocado de lado e seria chamado de criptoativo. Por quê? Pela sua adoção como reserva de valor. Você vê esse rapaz da foto é o Michael Saylor, ele comprou em setembro desse ano de 2020 175 milhões de reais em Bitcoin, sendo que no mês de agosto já havia comprado 250 milhões. A reserva de Bitcoins da empresa dele, que é a MicroStrategy, ficou então em 425 milhões de dólares. Mesmo sendo uma empresa de grande porte, listada nas bolsas dos Estados Unidos, 425 milhões de dólares, nós vamos ver pelas demonstrações contábeis que é bastante significativo. E o que o Michael Saylor, o que a MicroStrategy fez nessa ocasião? Ela soltou uma nota à imprensa e meio que parece um comunicado aos acionistas também, né? Uma prestação de contas sobre por que ele havia alocado um montante tão grande de recursos para a empresa para um ativo que muita gente ainda não conhece, muita gente não entende o que é, e às vezes tem um conceito errado sobre o que já foi muito associado a crime, a pirâmide, a fraude. Então, ele fez essa explicação. Ele entende que essa reserva de valor vai maximizar o valor para os acionistas no longo prazo. Ele entende que é confiável, inclusive mais confiável que a moeda do país dele, que é o dólar. Por quê? Por exemplo, quando a gente compara o valor do dólar com o ouro,
que é um ativo escasso, né? Um ativo que não pode ser emitido à vontade, ao contrário de uma moeda controlada por um banco central, desde 1913, o dólar perdeu 99% de valor frente ao ouro, né? Então, se a gente tem a gente escolhe um ativo, o ouro, inclusive, pode ser usado como adorno, né? E quando a gente escolhe esse ativo escasso, e que desde antes de Cristo as pessoas já enxergavam valor nele, a gente compara e usa ele como base. Então, o real perdeu muito valor, desde 1994 perdeu muito valor frente ao ouro. Hoje você precisa de muitos reais para comprar 1 grama de ouro, e em 94 era muito menos. E o mesmo acontece com o dólar. E por isso o Michael Saylor entende que existe um potencial de valorização do Bitcoin no longo prazo. E, na verdade, não é nem só o potencial de valorização do Bitcoin, é o potencial de desvalorização do dólar, que até então havia sido a reserva de valor da empresa dele, porque a previsão de uma inflação que virá, segundo ele, porque quando se emite muita moeda, espera-se que no futuro essa moeda, quando chega na ponta da economia, ela tende a ser absorvida pelos preços, já que a produção ela não vai acompanhar. Mas isso aqui não é sobre economia monetária, né? Não tem autoridade para falar sobre isso, mas é o que ele disse para justificar essa troca de reservas, né? Na verdade, não se compra Bitcoin, se troca moeda fiduciária, né, que é a moeda do Banco Central, por Bitcoin. Você muda a sua posição através de uma compra. E falando aí dos estímulos financeiros, né, que principalmente em tempos de pandemia a emissão de moeda foi muito grande, como nunca se viu, inclusive, e que a aceitação dessa moeda, que já aconteceu por parte do público, quando quando ela corre por empresas que compram grandes valores, às vezes talvez não tão grandes quanto esse, mas valores expressivos, a cotação tende a valorizar. Então, se ele comprou aproximadamente ao valor lá de 11 mil dólares, ele chama atenção para a moeda, mais gente entra, a moeda ela é escassa, ela tem uma inflação programada de 900, hoje ela é de 900 moedas por dia, e isso tende a aumentar a cotação da moeda, e cada moeda se multiplica pelo montante que ele tem, que é aproximadamente 38 mil, e aí ele ganha, né? Quando a cotação sobe. Ele, inclusive, compara o Bitcoin com ouro, chama de ouro digital, que seria a escassez criada no ambiente digital, né? Ao contrário por exemplo, desse vídeo que eu vou enviar para o Ricardo, e o Ricardo pode replicar quantas vezes ele quiser, e eu também, e ele continua no meu computador, o Bitcoin ele tem um mecanismo que ele sai de um endereço, vai para o outro, ele já não existe mais nesse endereço, não existe duplo gasto. E aqui estão as outras companhias que listaram, que também estão utilizando o Bitcoin como reserva de valor. Esse site BitBo, através da transparência da rede, ele busca os dados e descobriu que já tem 23 companhias segurando o Bitcoin, né? No seu tesouro são mais de 814 mil moedas, que na cotação que eu retirei aí já totalizam 13 bilhões de dólares. Um ativo um pouco diferente, mas muito interessante para os nossos negócios, são os security tokens. Security a gente entende como valor mobiliário. Uma ação é um security. A gente pode entender esse security token como a representação de um ativo do mundo real, né, que poderia ser praticamente qualquer ativo em uma blockchain, como a gente viu, representado por milhares ou milhões de tokens, ele fracionado, né? Às vezes o conceito, ele a princípio é um pouco estranho, mas seria a reprodução de um ativo do mundo real para o mundo virtual e com a blockchain garantindo a segurança dessas transações. Como é que a gente trata contabilmente esse security token? Como instrumento financeiro, porque lá na definição de ativo financeiro, a gente vê que um security token pode ser um título patrimonial de outra entidade. Então, quando você compra um security, você está comprando de outra empresa e existe uma relação aí contratual
que lá com as criptomoedas não existe. Existe simplesmente uma entrada no mercado em que tem um preço que aquela cotação varia, mas que você entende, pode usar que é uma boa reserva de valor e que no futuro pode ser o padrão de moeda também. A vantagem do security token é essa movimentação, por ela não ser através de uma bolsa, né, e algo que é algo caro, né, de ser feita, a blockchain tende a reduzir os custos e mitigar os riscos, como a gente falou lá da segurança da blockchain do Bitcoin. E essa facilidade, essa característica digital e esse grande fracionamento, né, que permite a compra de pequenos montantes, tende a atrair pequenos investidores e trazer liquidez para o mercado. Quando um security token desse ele é usado no mercado imobiliário, ele traz liquidez para um mercado que é conhecido por não ter liquidez, né? Porque a compra de um imóvel à vista no Brasil, pouca gente tem condições de fazer isso. E quando esse imóvel é fracionado, o indivíduo fica... Esse imóvel, eu não vou chamar de fracionado, quando esse imóvel é tokenizado, transformado em tokens, esse empreendimento imobiliário, existe um ganho de liquidez e através dessa popularização. O token, inclusive, você não precisa só para cumprir o contrato, né, que foi gerado aí de obrigação entre duas partes. Você pode comprar e vender mais. Você compra um projeto que você acha que vai ser um grande projeto, depois alguns tokens desse projeto e depois os vende mais caro quando a cotação aumentar. Existe um token muito interessante que é o TILIS, que é um token de sócio-torcedor dos clubes da Europa. É muito interessante, é um pouquinho diferente disso aqui, mas tem chamado a atenção, muito popular. E as startups, em decorrência disso, têm adotado esse instrumento para se capitalizar. Ela tokeniza recursos, né, que ela vai lançar nos ativos dela e oferece para o público. E outra aplicação do token muito interessante, que o Vasco da Gama, ele pegou os direitos dos jogadores, transformou em tokens e está oferecendo para o mercado. Agora, qualquer pessoa com um pouco de dinheiro pode ser detentor do passe de um jogador, isso aí provavelmente é de jogador da base, em parceria com esse mercado do Bitcoin, que é uma exchange. Eu preciso explicar agora o que é exchange. Ele seria o equivalente a uma corretora, só que além de corretora de criptoativo, ele é ao mesmo tempo uma bolsa. Então, cada exchange tem uma bolsa ali dentro, cada exchange, a moeda vai estar cotada por um preço, e esse mercado Bitcoin é uma grande exchange aqui do Brasil que desenvolve ativos digitais como esse aí, e não é à toa que o Vasco da Gama é o maior clube do Rio de Janeiro. Gostaria de deixar bem claro, né, que eu não fiz aqui de forma alguma uma recomendação de investimento, eu não tenho autoridade para recomendar investimento para quem está assistindo, não posso assumir esse risco de forma alguma. Então, como o pessoal do Bitcoin fala, don't trust, verify, né? Pesquise, veja se faz sentido para você comprar algum ativo desse, investir em algum ativo desse e considere, inclusive, contratar um assessor de investimento. Vamos falar do tratamento contábil, primeiramente aqui das criptomoedas que a gente falou lá atrás, né? Que é, por exemplo, o Bitcoin. Como é que o IASB entende que é o Bitcoin? E ele só conseguiu formular esse entendimento em junho de 2019. Já haviam reunido várias vezes e demoraram a chegar a essa conclusão, que o Bitcoin é uma moeda digital gravada em um livro-razão, distribuído e protegido por criptografia, como a gente já viu lá atrás. Não há controle por uma autoridade centralizadora e diferente do security token, que a gente viu com o instrumento financeiro definido no CPC 14, ele não existe um contrato entre o controlador e uma terceira parte. Existe simplesmente um mecanismo de oferta e demanda, o indivíduo compra com expectativa de que aquela energia monetária vai se perpetuar no tempo e talvez até se valorizar. E o Bitcoin se baseia nisso.
teve o preço escalado ao longo do tempo, porque os indivíduos acreditam nisso. Mas, por que a gente não chama de moeda, né? Nem o IASB não chama de moeda? Porque ele não é padrão monetário, pode vir a ser um dia, mas nenhuma entidade, se a gente pegar, por exemplo, aqui no Brasil, ninguém registra os fatos contábeis em Bitcoin e nem apresenta demonstração contábil em Bitcoin, apresenta em reais. Então, ele não é entendido, como nós vamos ver a seguir, como como dinheiro, e sim como um ativo. Está aqui, ó. O que é o Bitcoin? Em regra, é um ativo intangível, segundo o IASB deixa muito claro. Por quê? Porque é utilizado como reserva de valor, ele é um ativo que tem características de um ativo não monetário, ou seja, não pode ser representado por dinheiro ou direitos a serem recebidos em uma quantia fixa ou determinável em dinheiro, não há direito aí, e ele não tem substância física, como qualquer ativo intangível. Pode ser mensurado confiavelmente, porque a quantidade de moeda, se eu compro 1000 bitcoins hoje, não vendo, eu vou ter 1000 bitcoins enquanto eu não comprar ou não vender, e para conhecer a mensuração na minha demonstração contábil, eu vou simplesmente, na data que isso ocorrer, multiplicar pela cotação daquele momento. Pode ser separável, controlável pela entidade e é entendido que tem capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, conforme o Michael Saylor explicou no comunicado dele. Como exceção, a IASB permite a classificação de criptoativos como estoques, desde que eles estejam mantidos para venda no curso normal dos negócios, ou seja, a entidade tem a intenção de realizá-los no curto prazo. Como é que se mensura? Pelo custo de aquisição ou o valor realizável líquido, dos dois o menor. Né? A gente lembra lá na graduação, custo ou mercado, dos dois o menor. Então, recapitulando, em regra, é um ativo intangível que atende às disposições do CPC 04 e, em exceção, é registrado um estoque nos termos do CPC 16. Rapidamente, e nas notas explicativas, o que coloca? O que a entidade reporta? O valor contábil considerando que o ativo tem vida útil indefinida, ou seja, não sofre amortização. Quais foram as políticas contábeis e critérios de valoração adotados na mensuração desse criptoativo? O registro de adições e baixas também vai lá nas notas explicativas, estão sujeitos, como veremos a seguir, até ao teste de redução ao valor recuperável, ou teste de impairment, descrito no CPC 01, exceto se classificados como estoques. Contudo, não há previsão, se esse ativo estiver mantido para venda, não há previsão de aplicação do CPC 31. Ele não aparece no comunicado do IASB, que se poderia aplicar o CPC 31 para o tratamento contábil desses criptoativos. E essa é a MicroStrategy, né? Ela não comprou lá 425 milhões, agora nós vamos ver nas informações quadrimestrais da empresa como é que isso ocorreu. Em 30 de junho, a compra ainda não havia ocorrido, então a MicroStrategy tinha um valor muito significativo no ativo circulante, sendo 421 milhões em caixa, equivalentes de caixa, e 110 milhões em investimentos de curto prazo. Em agosto ele comprou, meados de setembro ele comprou, então nós vamos ver o terceiro quadrimestre de 2020. Vejam como é que o ativo circulante foi bastante reduzido. Agora, de 421, temos só 53 milhões em caixa equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo foram zerados. Ou seja, daí que saiu o dinheiro, os recursos para comprar, para a MicroStrategy comprar aqueles bitcoins. Então, agora eles estão aqui, essa parte de baixo é o ativo não circulante, se tivesse mais detalhado aqui seria o grupo de intangível, ativos digitais, 381 milhões. Mas ele não comprou 425 milhões? Sim, mas em 30 de setembro a cotação estava
menor do que a cotação média que ele comprou. Por isso, foi aplicado o teste de impairment e essa perda. Como é um ativo volátil, sempre vai haver perdas significativas, ganhos significativos. Nesse caso, a cotação estava em 9 mil, abaixo de 10 mil dólares, nesse momento está 16 mil dólares, então agora ele tem um ganho no impairment e não uma perda. E com as demonstrações consolidadas de 2020, nós vamos ver o que a MicroStrategy tem a dizer sobre a variação de preço desse ativo no período. Bom, e tributação de criptoativos. Vocês lembram lá do esforço para regular, para fins tributários, sobretudo, lá naquela palestra, e, finalmente, em maio de 2019, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa número 1888, que dispõe sobre a tributação e a declaração do reporte dos criptoativos. Vamos ver? O tratamento, é importante que se diga, ele não muda para pessoa física ou pessoa jurídica. Elas vão... A norma não faz distinção. A pessoa física e a pessoa jurídica vão fazer o reporte da mesma forma. Como? Via ECAC, informando com a utilização do certificado digital. Como eu expliquei o que era exchange, aí veja bem, esses reportes devem ser das exchanges no exterior, das exchanges no Brasil e fora das exchanges. Diferente dos valores imobiliários tradicionais, o Bitcoin ele não necessita do intermédio de um terceiro para ser transacionado. Você pode transacionar entre duas pessoas e a Receita Federal entende que esses Bitcoins devem ser reportados também. E quando? Até o último dia útil do mês calendário subsequente à data da operação realizada. E, inclusive, existem penalidades para o descumprimento do que está disposto na instrução normativa, que eu não vou tratar aqui, porque a gente veio aqui para fazer um papo agradável, né, descontraído. Vamos falar de coisa boa. Isso aí é o perguntas e respostas da declaração do imposto de renda da pessoa física. Né? Aqui a gente entende como é que ele entra na declaração de ajuste da pessoa física anual, que é em outros bens, na ficha de bens e direitos. Né? Ele vai estar lá pela descrição da quantidade de moeda, de criptomoeda e convertido para reais. Né? É isso que é informado, também convertido para reais, informado na ficha de bens e direitos. E os ganhos? Né? Quando a pessoa vende bitcoins no valor acima de 35 mil reais, estes serão tributados e será apurado o ganho de capital. Por quê? Porque quando a pessoa vende, é esperado que ela está vendendo um ativo para realizar lucros, porque ela comprou a um preço menor lá atrás. Então, nesse caso, há que se falar em ganho de capital, em que se aplicam alíquotas progressivas que partem de 15%. E essa é a tributação, não poderia deixar de falar, a tributação do Bitcoin. E segundo a proposta do Impreconte, o que a gente tira daqui? O que eu espero ter ajudado os colegas a trazer alguma coisa interessante para o negócio contábil. A assessoria contábil, quando algum cliente aparecer com ativos digitais, tiver comprado e reportar para a contabilidade, mas que já espero ter ajudado nessa classificação. Na consultoria tributária, muita gente ainda não entende como eles serão tributados, se existe alguma possibilidade de planejamento aí dentro. Consultoria societária, talvez, você pode ser procurado para abrir uma empresa de ativos digitais. Aqui na minha cidade tem uma, que chama Bybank, não estou recomendando, não sei se é boa ou se é ruim, mas que transaciona só ativos digitais. E talvez você poderia ter uma consultoria societária nesse sentido. Tokenização de ativos, né? Você lembra lá que o Vasco tokenizou o passe? Tudo pode ser tokenizável e facilmente qualquer indivíduo. A mais utilizada chama-se rede Ethereum, em que o token se chama Ether, em que você pode, em que é possível fazer esse tipo de tokenização. O que pode ser tokenizado? Não sabemos, né? Será que uma empresa
que está aí na sua carteira pode fazer um STO, né? Pode lançar security tokens. Aqui, inclusive, quem sabe não é interessante falar sobre isso em uma disciplina à parte, um curso, uma especialização, né? Eu acho que tende a agregar muito aí, por exemplo, o professor Fernando Sampaio, um grande professor. Quem sabe isso não agrega aos currículos acadêmicos. E linha de pesquisa. Aqui eu deveria ter mostrado mais cedo, o meu amigo Ronaldo Dias, ele fala de STO aqui, de Security Token, a partir da página 63, e que pode ser muito útil aí para o entendimento. É um belíssimo livro. E o professor Lopes de Sá, Antônio Lopes de Sá, desde 92 já se preocupava muito com essa expressão monetária para quantificar, como dimensão do patrimônio, né? A dimensão quantitativa do patrimônio. Ele não achava, e na época que ele escreveu era aí pela inflação, ele não achava uma expressão confiável. Aqui meu tempo está, inclusive, acabando, nós estamos caminhando para o final, então é uma linha de pesquisa interessante isso também. Agradeço ao amigo Ricardo Santos, da Consulfis de Salvador, organizador desse belo evento, que está em sua segunda edição. Estou muito honrado em participar. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Ao Ronaldo Oliveira, que conversamos sobre STOs, autor do Poder Oculto da Contabilidade, e sua Brasil Price de Araguaína, no Tocantins. E o professor Alexandre Saramelli, consultor em normas internacionais, é um cara muito bacana, gosto muito dele. Obrigado, professor Saramelli. Contato comigo preferencialmente por e-mail, no endereço que está na tela. Meu Instagram, Fernando_Prosperidade. Vai ser um prazer falar com você e trocar uma ideia. Termino com a frase do grande Silvio Santos, que é um grande expoente da prosperidade, né? Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver se o mal vencesse o bem. Gratidão pela sua companhia, você que me acompanhou até aqui. Te desejo paz, saúde, liberdade e prosperidade. Aos que são de bem, um abraço apertado e até a próxima.